Seja bem-vinda. Olá, Olá, doutor Pedro, boa noite. boa noite. Acho que aqui fica melhor mesmo com o fone, né? Oficialmente, seja bem-vinda, né, às nossas lives espíritas do mês de maio da Casa do Caminho. Sou eu que agradeço a oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Eu estou ouvindo bem. Pessoal, se por acaso alguém estiver ouvindo algum chiado, um eco, vocês, por favor, digam aqui embaixo que a gente pode conectar o nosso fone. Quer dizer, eu, né? Ok. Se for preciso. Doutor Pedro, a gente dá um tempinho, assim, de uns 3 minutinhos, porque aí o Uhum. Instagram ele vai divulgar que a gente está fazendo a live e mais amigos podem entrar, ok? Ok, ok. Inicialmente eu só queria agradecer assim, a oportunidade, porque o meu afastamento daqui de patrocínio, oficialmente ele ocorreu, mas ainda resido aqui, estou falando de patrocínio, embora conste lá na live que eu estou em Araguari, mas meu coração ainda está aqui. Ah, que bom. A gente sente muita falta do senhor como um todo, né? Mesmo quem não tinha contatos com seus estudos aqui, que tinham contato com amigos que faziam também junto com o senhor, todo mundo sentiu muita falta. Mas nós, enquanto espíritas, a gente sabe que, assim como o Divaldo e Chico, né? Quando a Com gente se certeza. entende como postes de luz, a gente sabe que os postes devem estar um pouco mais longe para levar essa luz até um pouco mais Com longe, né? certeza. Então, onde quer que nós... Houve, Sim, houve um chamamento, né? Então, de alguma forma, não digo que a minha missão aqui acabou, mas provavelmente existem outros trabalhos por lá. Mas nós estaremos sempre aqui, com certeza. sem dúvida. E agora a gente sabe que com esse mundo mais de fácil acesso que nós temos, eu acho que nós temos como fazer o bem de onde quer que a gente esteja, né? Então, Com pelo menos isso certeza, a gente sabe. E aí, uma coisa que eu com tenho falado certeza. com todos os nossos amigos que têm feito nesses últimos encontros é que, até que enfim, nós espíritas estamos entendendo na prática o que é nos conectarmos, né? Não somente pela Exatamente. casa física, mas pela casa espiritual, né? Agora de É. forma pelo meio tecnológico, mas Virtual, né? Uhum. conectarmos agora um pouco mais de forma intensa, né? Então, sem É, estarmos restritos dentro de um espaço físico. eu acho que o detalhe muito importante nós estamos nessa live e é como se nós estivéssemos dentro da Casa do Caminho. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, sobretudo os frequentadores da Casa do Caminho, se sintam lá dentro, porque na verdade os mentores estão emitindo energias para todos nós, e isso que é importante, né? A gente se sentir em casa. Não só na E mais casa, mas na casa espírita, né? Porque a ligação, ela isso. sempre é mental, ela não é física com a casa espírita, por incrível que pareça. E além de nós estarmos dentro da Casa do Caminho, que é a nossa casa espírita, a Casa do Caminho e os nossos amigos estarem dentro da nossa casa. Então, Exatamente. simbolicamente, nós estamos abrindo espaço dentro dos nossos espíritos, né, dentro das nossas casas interiores, para que os nossos amigos adentrem a ela, né, de forma bem intensa mesmo, né? E é interessante porque nós podemos levar a mensagem cristã para todos os locais, não só na nossa região aqui, né? Os amigos de Pratinha, os amigos de Patos, de Araguari, de Uberlândia, né? Os amigos de Biá, os amigos de Coromandel, de Monte Carmelo, de Capinópolis, que eu tenho muitos amigos em Capinópolis. Todos eles estão, de uma certa forma, conectados, Santa Vitória, Tupaciguara, todos eles conectados ao mesmo tempo num só ideal, isso que é muito legal. Que bom. A gente vai Já ter um pouco são, além, né? Alguns outros estados, né? com Brasília está aí certeza, também agora, hoje, outros estados é, eu, assim. tem gente de São Paulo, muito Ah, que legal bom. isso, Nossa casa espírita está um pouco longe agora, está um pouco com maior, certeza. mais ampla. Então, acredito que todos que estejam aqui já tenham ouvido falar, né, do nosso amigo. Doutor Pedro é um amigo da Seara Espírita há alguns anos já, né, que trabalha fortemente aí para divulgação. Doutor Pedro fazia alguns encontros na Casa do Caminho aos domingos cedo, né? Exatamente. Trabalho esse que foi de valia fundamental para a consolidação de alguns trabalhadores da casa também, que vão continuar fazendo o que o senhor fez lá. E creio que isso não é algo que
limita, né? É algo que vai Com certeza. perpetuar e já está dando Exatamente. frutos já. E a gente espera que onde quer que o senhor esteja, o senhor consiga plantar esses frutos aí. E eu deixo aqui um abraço para todos do grupo e quem não é do grupo, amigos que a gente está vendo aqui, não consigo falar o nome de todos, mas muito obrigado aí pela vibração positiva, que vamos tentar levar uma mensagem de paz e de amor para todos que estão conectados conosco. Não só comigo, com você, mas sobretudo com a espiritualidade, que é o mais importante. De tudo. Com certeza. Nós temos feito, a gente abre essa live e aguarda um pouquinho, né? Mas eu acho que já deu tempo suficiente para os nossos amigos mais próximos entrarem e até os que estão mais longe. Basicamente, nós tínhamos o hábito de deixar o tema por 30 minutos, né? Para ser discorrido de forma bem intensa, mas em contato prévio aqui com o doutor Pedro, ele achou melhor, ele se sente bem, né? Tendo contato direto com o público. Então, excepcionalmente hoje, né? Como ele falou, eu vou deixar a caixinha de comentários aqui disponíveis. E aí, se vocês quiserem comentar, fazer algum tipo de pergunta, colocação, dúvida, vocês podem ir colocando aqui. Infelizmente, o rosto, né, do Dr. Pedro vai ficar um pouquinho atrás, né, não tem problema. Nós ainda não achamos forma de que eu ficasse na parte de baixo e o nosso amigo em Fique cima, tranquilo. porém, a gente está conseguindo vê-lo. Se vocês quiserem comentar, fazer algum tipo de pergunta, colocação, diz o Dr. Pedro que ele vai se sentir à vontade para incrementar o que ele já estiver dizendo. Sim. Já. Mas, então, somente hoje a gente vai quebrar esse hábito, porque o senhor se sente bem com claro, isso. Claro, eu acho que assim, a possibilidade de interagir é muito boa e a gente sempre trabalhou com isso e fica à vontade, viu? Okay. Pode falar, pode falar. Não, eu ia só Podemos iniciar? Está tranquilo? De hoje. Ah, sim, pois não. Fica à vontade. Amigos, então, como vocês viram lá na arte dessa live de hoje, o Dr. Pedro vai discorrer um pouco para a gente sobre o tema solidão em tempos de pandemia. A gente vai tomar sempre como base obras espíritas, né, histórias, né, vivências próprias, né, do Dr. Pedro, e caso alguém quiser também compartilhar alguma sua. E nós vamos ter aí o tempo de 50 minutos para que a gente consiga subir essa live para o nosso canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, que é o tempo máximo que a gente consegue. Mas durante esse tempo, todo do senhor aí, dos nossos amigos que estão aqui, caso alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente vai mediando aí, tá bom? Ok. Nós pedimos, né, aos espíritos amigos que estão com a gente agora, né, não somente com nós dois, mas com todos os nossos amigos que estão em casa, que fazem parte desse encontro também, que possa nos intuir de sentimentos leves, puros, que a gente consiga se conectar com os nossos corações e que todos aqueles que estiverem em casa precisando de um consolo, de um ombro amigo, que a gente possa servir de instrumento para que esses amigos consigam sentir, né, esse amor que a gente consegue compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, mais amor nós temos, né? E esperamos que o alto nos intua, né, intua o Dr. Pedro, para que esse instante seja um instante de compartilhamento, né, de afeto, e que nós possamos nos sentir cuidados pelo Cristo, né, através de Deus, pelo seu amor infinito, e nós pedimos que os Espíritos nos intuam sempre de bons sentimentos. Doutor Pedro, a palavra é toda. Então, sinta-se. Muito obrigado. Que Jesus, então, nos ampare e nos ajude a sentir, né, meu irmão? Nós estamos sentindo pouco. Fala-se muito, em tempos de solidão, como um sentimento que talvez perdeu o seu formato inicial. Nós estamos nos retraindo por conta desse vírus e estamos aprendendo ou reaprendendo a viver. E fala-se muito em termos de televisão, informação, a parte do conhecimento do que é o vírus, suas consequências, que ele mata, e é por isso que nos traz medo.
por isso que nos trazem segurança, e por essa razão muitas pessoas estão se isolando. E esse isolamento, amigos, ele ocorre de uma maneira natural, porque todos nós queremos nos proteger, aquele instinto de sobrevivência que nós temos, e colocamos ele a toda prova, porque nós não queremos de forma alguma que algo de mal nos aconteça. E aí nós nos isolamos. Fala-se em isolamento social, fala-se em quarentena, fala-se em lockdown, dê o nome que você quiser, mas na verdade é um movimento de isolamento para proteção. E aí, ninguém estava preparado por isso. Ninguém estava esperando esse tipo de situação. E pegou todo mundo de uma certa forma, assim, sem estruturação para retomar a vida e seguir os conselhos que o Evangelho nos dá sem nenhum questionamento. É preciso, então, que a gente tenha muita calma, paciência, tranquilidade. A palavra, talvez, que mais chega até nós, com as pessoas que eu tenho conversado com muitas pessoas, principalmente pela internet, é a fé. O que é fé? Fé, segundo Emmanuel, está no livro Consolador, questão 354, ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas dizer eu sei. Eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Portanto, ter fé, segundo Emmanuel, é você saber, ter conhecimento das coisas, mas ao mesmo tempo ter o sentimento adequado para aquilo que está sendo informado. E nós não estamos conseguindo, e eu falo por mim também, que há momentos em que bate um certo desespero, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer. É a falta de fé. Onde o Evangelho nos chama, toda vez que faltar a fé, haverá sofrimento intenso. E todos nos convidam a ter fé, ter fé, ter fé. Mas tem medo estranho que paralisa todos nós. Quando a gente ouve a hashtag Fique em Casa, e é falada aos quatro ventos, por todos da mídia, dentro de nós, Doutor Pedro? Doutor Pedro? Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu acredito que a internet do Doutor Pedro tenha caído ou tido uma queda. voltamos? Ok? Doutor Pedro, se o senhor puder confirmar se o senhor está conectado pela 3G, eu sugeriria que o senhor conectar pela da casa do senhor, que eu acho que ela é mais estável. Já conectei. Okay. Então deve ser por isso que agora já está de volta. É por isso. Me perdoe. Então, toda vez que a gente tem aquele medo de uma insegurança da informação, da parte do conhecimento, da ciência, lembramos que espiritismo é religião, filosofia e ciência. Portanto, as informações científicas que chegam para nós dizem que a gente tem que ficar isolado. Mas não fala que a gente precisa ter medo. Essa insegurança, essa instabilidade emocional que todos nós estamos criando a partir de uns 2 meses para cá, é de uma situação que nós não conhecemos nem como ela iniciou e nem como vai terminar. Essa insegurança traz a necessidade, muitas vezes, de nós buscarmos, e aí eu sei que estou falando para muitas pessoas que também não são espíritas, cada um dentro da sua religião, aquilo
que possa consolar o seu coração, como você colocou muito bem na sua prece de abertura. Tem muitas pessoas que estão desesperadas. E aí nós precisamos ter calma, eu disse, ter muita calma. Por quê? Porque nós somos espíritos, que já nascemos e morremos milhares de vezes. E nós temos que pensar que, do ponto de vista material e espiritual, o máximo que pode nos acontecer é um desencarne. E nós sabemos que a morte não existe. E nós sabemos que as leis divinas estão em nós e se cumprirão, quer a gente gostando ou não gostando. Muitas vezes a gente acha que está livre do vírus. Mas se tiver na nossa programação reencarnatória passar por uma prova assim, não haverá nada o que fazer. Então, primeira coisa, ter calma. Não é o fim do mundo, não é uma situação que vai terminar, a humanidade não vai acabar acontecer nada disso. Se a gente ler o livro dos Espíritos, isso já estava anunciado. A Gênesis, isso já estava anunciado que iria acontecer. Nós estamos começando a ter os primeiros sinais de que está acontecendo alguma coisa e nós precisamos ter calma, serenidade, paciência. Eu tenho visto muitos irmãos dizendo algo importante, Augusto e amigos. O vírus fez todos pararem e se voltarem para si mesmos. E isso não é solidão apenas, mas pode ser chamado de introspecção. Porque a solidão é um sentimento daquele que não quer ficar longe, aliás, que quer ficar longe de ninguém, ele não quer se aproximar dos outros. Então ele se isola por vontade própria, mas agora é um isolamento causado por uma necessidade. E essa necessidade traz o bem-estar meu e o bem-estar do próximo. É como se fosse um convite para eu meditar. Olha, se eu for à rua sem máscara, eu posso contaminar-me e posso contaminar o outro. Ser responsável pela morte do outro, às vezes, ou pelo sofrimento alheio. Então, é como se fosse um chamativo para nós, para uma mudança que precisa acontecer aqui, não fora. Doutor Pedro, eu acredito que o comentário do nosso amigo Juliano vai bem ao encontro disso que o senhor está falando agora. Ele está falando, doutor, como estão vindo as orientações da espiritualidade para este momento? Qual o significado desta transição? É buscar dentro de si as respostas para a tua cura, para a minha cura, e não para a cura dos outros. O isolamento é um convite à reflexão, é um convite à autorreflexão, à autotransformação, um convite à autoiluminação, para você se conhecer. Porque a gente estava numa vida tão atabalhoada e vivendo no automático, Augusto e amigo, porque a gente vivia sem refletir. Simplesmente porque precisava. E nem na vida e na morte nós parávamos para pensar. E muitas vezes a gente se esquecia do que é viver, dar valor ao próximo e dar valor a Deus e dar valor a mim mesmo. Lembrem-se que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo foi a lei que Jesus nos entregou. Lei que estava sendo esquecida. Por quê? Nós só pensávamos nas coisas materiais. Nós buscávamos a felicidade nas questões que traziam a felicidade material para nós. Esquecíamos, muitas vezes, do sentir e do voltar para dentro de nós num processo de reforma íntima. E muitas vezes, a Joana de Ângeles coloca isso com maestria,
Quando o mecanismo do amor não funciona, entra no cenário o mecanismo da dor. E o mecanismo da dor está em atuação nesse momento. Então, como é que vai ser? O que a espiritualidade fala? Busque a sua reforma íntima. Nesse momento, talvez seja o momento mais importante para você olhar para si mesmo e entender o que se passa dentro de si mesmo. Eu fico pensando, por que está acontecendo isso? O que Deus quer de nós? Aliás, quando eu falo a palavra Deus, as pessoas acham estranho, e sobretudo de outras religiões, que nós viemos, eu vim do catolicismo, outros podem ter vindo de outras religiões. Muitas vezes nós pensamos em Deus, Augusto, como uma pessoa, ou um espírito, um homem. Mas o que é Deus? Causa primária, inteligência máxima do universo. Eu quero ver Deus, e eu sugiro que vocês façam isso, como uma inteligência suprema, uma luz que não tem forma, mas uma luz inteligente. O André Luiz, ele diz com clareza, através da psicografia do Chico, que nós estamos mergulhados na mente de Deus. Ou seja, onde está Deus? Está aqui, está aí, está em todo lugar. E dentro de mim também. Então, esse isolamento, essa pseudo-solidão que nós estamos enfrentando, talvez muito para que a gente busque dentro do âmbito familiar nosso equilíbrio, que é muito difícil, porque eu tenho percebido que os divórcios têm aumentado assustadoramente nessa época. Muitos divórcios, muitas discussões. Eu fiquei de plantão na nossa região aqui, são 6 comarcas. Patrocínio, Araguari, Monte Carmelo, Coromandel, Nova Ponte e Estrela do Sul. E é absurdo o tanto de gente que está se embriagando, chegando em casa embriagado e batendo nas mulheres. Aumentou quase 50% o índice de flagrantes de pessoas que, no estado de álcool, alcoólico, foram pegas dirigindo ou foram flagradas batendo nas suas esposas ou nos seus familiares, pedindo medidas de afastamento. Por quê? Porque está acontecendo algo e as pessoas não estão conseguindo entender, Augusto. Esse isolamento não é simplesmente porque Deus quer que a gente sofra, não é isso. Deus não quer a punição de seus filhos. É um processo educativo. É um processo de introspecção que o ser precisa entender o que está acontecendo e mudar-se, transformar-se. Mas muito mais que isso, Augusto. Eu me lembro da passagem que Jesus, deixa eu procurar aqui onde que está. Mateus 18 diz assim, versículo 20. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Não é isso que ele fala? Essa clássica passagem do Cristo. E aí você fala assim, e se eu estiver sozinho na minha casa? Aí vai dar solidão, porque Jesus não vai estar comigo, né? Será que é verdade isso? Não. Jesus vai estar com você através do seu anjo de guarda. Ah, como a gente esquece desse anjo de guarda. Como a gente, de uma certa forma, por conta das situações materiais que acontecem conosco, esse anjo de guarda fica esquecido, a gente nem lembra que ele está. Mas ele está aqui, ó, do meu lado, está do seu lado aí. Está do lado de cada um dos que nos ouvem, dos que nos veem. E a gente não dá a devida atenção para ele. E ele está ajudando nesse processo de reforma interior, fazendo com que nos enxerguemos interiormente. Para quê? Qual a razão de nos isolarmos? Qual a razão de nos isolarmos? Eu não vejo outra, a não ser a busca daquela energia que nós falamos agora mesmo, que é Deus. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está aqui dentro.
E nós achamos que nós vamos encontrar Deus num reino onde ele é um homem que vai governar com as suas leis e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É uma ilusão que nós colocamos na nossa cabeça. E nós ficamos presos a esses pensamentos e não conseguimos perceber que... E aí Deus nos força, através de talvez de uma pandemia, para você assim, meu filho, me enxergue aí dentro. Eu estou aí dentro de você. Se nós lermos o livro dos Espíritos, fala a centelha divina foi colocada no coração do Espírito no momento em que a inteligência máxima cria uma outra inteligência, fruto daquela inteligência superior. Nós somos espíritos, nós não somos matéria. E aí me lembro muito de uma passagem em que o nosso irmão de Uberaba, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele disse um dia, eu nunca mais esqueci. Eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. Ele disse assim, Deus não está preocupado com os nossos corpos. O que vocês acham sobre isso? Você acha que Deus está preocupado se a gente vai desencarnar ou não? Não, meus irmãos. Não está. O que é uma morte? A não ser um processo natural de desligamento, né, do espírito do seu veículo. Pode ser que isso seja antecipado, pode ser que isso seja postergado. Mas, quando o espírito tem uma prova de passar pela morte como um processo educativo, ela vai acontecer independentemente da nossa vontade. Porque nós podemos, de alguma forma, buscar tanto conhecimento, aprender tanto do ponto de vista do sentimento, quando uma morte chega à nossa família, ou a mim. Portanto, não precisamos ter medo de morrer. A morte não é o fim, nós sabemos disso. Então não precisamos estar desesperados. O que nós vamos fazer agora? Se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Calma. Calma. Não é assim. Doutor Pedro, não é. Pois não. Complementando isso que o senhor disse, eu, enquanto espírita de berço, posso me dizer, a gente se pega muito refletindo sobre isso, porque quando a gente começa a compreender toda a dificuldade que a gente passa como uma chance de crescimento, né, de desenvolvimento, de evolução, porque crescer dói em todos os sentidos, né? Sair da nossa zona de conforto dói, né, nos remexe, e aí a gente tem que relembrar todos os dias, mesmo nós que fazemos os estudos espíritas, nós temos a consciência de que há uma diferença entre encarnação e vida. A nossa vida, ela é eterna e ela é única. A encarnação, ela é temporária e ela é sujeita à evolução espiritual que está ligada à vida, né, eterna. Exatamente. E como alguém aqui do grupo, eu não vi aqui um pouco mais cedo aqui, comentou que nós estamos muito presos à nossa materialidade, mesmo nós espíritas, né? O medo de perder aquilo que não é nosso não é um sentimento digno, porque a gente não tem medo de perder o que a gente não tem. Então, assim, como o senhor muito bem disse, a nossa vida, a nossa encarnação, ela pode ser interrompida, independente se está no nosso plano ou não. Porém, a vida, ela não é perdida, ela é conquistada a cada dia, né? Então, de forma madura, né? Tendo esse conhecimento, e como alguns daqui disseram também, a instrução é o caminho que nos leva à fé verdadeira. Mas a fé, se ela não for sentida, né? Mesmo com a instrução, eu acho que esse estudo ele não vai ser tão válido para quem não se disponibiliza a sentir a fé na verdadeira forma, né? Que é quando eu não sei o que virá, mas eu sei que vai ser o que tiver que ser, o necessário, né? Nós temos muito esse medo de não saber o que vai ter. E esse desespero pelo não controle nos leva a esse sofrimento, né? Porque a dor, ela pode ser inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Nós temos a escolha de sofrer ou não, né? Mas a dor pode ser que nós tenhamos sim. E eu acho que isso é uma coisa que nós espíritas, e para quem não é espírita também, claro que tiver que
temos que refletir um pouco, né, sobre esse medo de não ter o controle. Nós fomos condicionados, né, pelo mundo materialista a ter controle sobre tudo e todos, né? Tanto que, assim, eu me coloco como isso também, né? Porque às vezes a gente se sente empoderado, né? Porque a gente não tem como, né? Alguns alunos chegam até mim e falam assim, mas Augusto, o que vai ser agora, né? E eu falo assim, gente, só Deus sabe, e se a gente Só não Deus sabe, é sabe. porque a gente não tem direito ainda, né, de ter conhecimento sobre isso, porque às vezes é uma forma que a gente aprende de não ter que controlar tudo, né? Às vezes a gente tem que se dar a chance de ser controlado também, né? Exatamente. Assim, eu tenho trabalhado muito essa questão, Augusto, na questão do medo. Inclusive no nosso grupo de reflexões, a gente tem trabalhado isso. O que é o medo? O medo, como dizem alguns escritores, o medo é uma ilusão que a gente bota na cabeça. Nós não sabemos se é real ou se não é, se vai acontecer ou se não vai. Então, a gente pode colocar assim, eu tenho medo de morrer asfixiado, por conta que esse Covid aí traz essa coisa, essa situação toda. Gente, mas você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se os espíritos vão te desligar antes, se eles vão botar você para dormir. As pessoas que muitas vezes que estão na UTI estão sedadas, não vão sentir absolutamente nada, não estão sentindo nada. Todos, nós tivemos já notícia através, não sei se todos viram, mas tem um vídeo do Divaldo dizendo que todos os que estão desencarnando estão sendo bem recebidos no plano espiritual, que houve uma preparação toda especial para aqueles que desencarnarem serem recebidos com amor, com carinho pelos nossos trabalhadores do outro plano. Então, não precisamos ter medo. E aí entra uma situação muito grave, que é o seguinte, a gente tem medo de ter medo de alguma coisa. Eu tenho medo simplesmente de ter medo de morrer. E isso paralisa a gente. E essa solidão, ela se torna aí doentia. É por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Foi um dos primeiros pontos que nós tocamos naquilo, quando começou essa quarentena. Nós não podemos paralisar. E aí, talvez, pode ser que até algumas pessoas me interpretaram errado. Eu falei assim, eu não quero que ninguém se exponha. Porque a racionalidade diz para mim, olha, eu não tenho que entregar o meu corpo para o vírus para provar que eu estou certo. Não, eu tenho que me proteger. Eu tenho que usar a máscara, eu tenho que passar o álcool gel aqui, ó. O álcool gel está aqui. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajuda. Mas não podemos esquecer que fora da caridade não há salvação. Como é que nós vamos fazer caridade estando solitários em casa? Eis aí o grande desafio. E aí, esta live é um exemplo de mudança, de transformação, que está chegando, meios em que nós podemos levar consolações para todos os corações em sofrimento, através de uma palestra ao vivo. E há outros tantos caminhos que nós poderemos seguir, caminhos de fraternidade, de amor, sem nos expor. Não podemos esquecer, passa por mim sempre aquela passagem, né, nesses momentos de reflexão, é uma passagem de... Eu vou achar ela aqui. É uma passagem de Mateus, mas eu não estou conseguindo. Eu tinha separado ela aqui, mas eu não sei onde ela foi parar. Mas aquela é a passagem, Mateus 24, aqui, em que Jesus falava que Jerusalém seria destruída, e falava assim, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mateus 24, para quem quiser acompanhar, tá? Mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome.
pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Estou lendo o Evangelho, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, não. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis, por minha causa, objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e se seduzirão a muitos. E, ante o progresso crescente da iniquidade, é aí que eu quero chegar. A caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que me preocupa é o esfriamento da caridade de alguns. Porque entra num processo de paralisação decorrente do medo, não consegue mais nem raciocinar, nem sentir, não tem equilíbrio, como foi falado aqui por alguns, não consegue ter equilíbrio de que isso aqui é um processo, e já foi dito pelo Cristo que ia acontecer, 2000 anos atrás. Calma, gente, vai dar tudo certo. Se a gente desesperar, é que não vai dar certo. Se a gente esfriar na caridade, é que não vai dar certo. Se a gente buscar somente a racionalização e esquecer o sentimento, é que não vai dar certo. Se a gente pegar só as informações que chegam destruidoras, e eu analisei hoje aqui, antes de mais 688 pessoas que desencarnaram tecnicamente, né, de ontem para hoje, você começa a pirar. Seu coração começa a falar assim, nossa, Deus esqueceu da gente. O que está acontecendo? Porque a gente está materializando as coisas. Mas quando a gente consegue pegar isso daqui e colocar aqui, pegar o texto que Jesus diz e colocar aqui, ele disse que ia acontecer tudo isso, está acontecendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo no sentido de encontrar paz, encontrar luz. Mas nós sabemos que fora da caridade não há outro jeito de fazer. E aí muitos perguntam para mim, mas agora não tem como fazer caridade porque o centro está fechado. A igreja está fechada. Como é que eu vou fazer? Mas ninguém fechou o teu pensamento. Ninguém fechou a tua máquina que está aqui dentro de fazer oração, de emitir pensamentos bons, sentimentos iluminados para chegar até os necessitados. Ninguém fechou a oportunidade de fazer uma campanha do quilo através do WhatsApp. Ninguém proibiu você de orar por aqueles que estão conduzindo os caminhos da ciência para que eles descubram uma cura para esse vírus. Não, isso ninguém fez, não. Isso está aberto e pode ser feito por nós como uma forma de encontrar paz. E aí eu vi aqui o Gilberto comentando que brilha a tua luz, né? Exatamente. Deus nos convida nesses momentos complicados e a gente volta para dentro, encontra Deus, aquela energia luminosa que nos faz sentir bem, faz aquela introspecção, aquilo melhora nosso estado de ânimo e a gente começa a botar o pensamento para funcionar e os meios que Deus nos deu, sobretudo a internet, para podermos auxiliar o próximo. A caridade não pode esfriar. Não pode. Porque senão a gente morre espiritualmente. Então nós precisamos ter essa consciência. Complementando o que o senhor disse, eu acho fundamental a gente falar sobre, eu acho que um dos principais bloqueios que nos impede de aplicar tudo isso que o senhor falou, que é o medo, né? Chegou até mim através de uma colega, uma reportagem da Revista Espírita de 1865, que eu achei num nível de atualidade excepcional, que o título dessa história chama o Espiritismo e a Cólera. E aqui, em uma parte, fala sobre o medo, que eu achei excepcional. E nós, enquanto espíritas, a gente precisa de compreender o que seria esse medo, né?
em uma partezinha só dessa história, fala que o medo é o prenúncio mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. E aí, quando a gente entende que a forma como a gente se alimenta de notícias, de conteúdos de conversa, de ambientação, de alimentação espiritual, a gente vai fazer com que as pessoas ao nosso entorno se alimentem da mesma comida espiritual. Então, esse medo que é contagiante, porque quanto mais a gente comenta fatos sobre desencarnes, nós vamos nos desesperando, nós vamos nos desconectando do reino de Deus, que, como o senhor mesmo disse, está dentro de cada um de nós. Eu acho que o maior impacto que, pelo menos eu percebi, que a gente precisa se de desvincular da matéria para nos ligar a Deus. Eu não tenho obrigatoriamente que estar em um centro espírita, numa igreja, para me conectar com Deus que está dentro de mim. A centelha divina já foi colocada dentro de todos nós. Então, nós precisamos de entender o que Cristo disse para que nós possamos segui-lo. Não é segui-lo fisicamente, não é abandonar os nossos pais, filhos e ir com ele. É nós entendermos a mensagem que Cristo veio trazer através da sua exemplificação, né? Que eu sempre Com falo, eu acho certeza. que eu entendo de uma forma muito clara, não sei se todo mundo compreende, mas quando a gente entende o que é o caminho, a verdade e a vida, a gente começa a compreender que isso está dentro de todos nós. Nós não vamos achar nisso, né? Nós não vamos achar esse conteúdo num livro, numa materialização. A gente pode ter acesso a essa instrução que vai nos conectar com a centelha divina que existe dentro de todos nós. Então, como o nosso primo Beto disse, brilha a vossa luz, mas dentro de cada um de nós. Então, nós dentro de casa, nessa etapa de vida, nós estamos sendo convidados a permanentemente, diariamente, rotineiramente, nos conectarmos todos os dias. Assim como nós precisamos de tomar banho para limpar o nosso corpo físico, nós temos a obrigação e a responsabilidade de limpar o nosso corpo espiritual. Como? Às vezes se alimentando menos de notícias Notícias pesadas, ruins. densas, desligar a TV Sim. um pouco, tentar ler um livro, assim, leia 3 páginas todo dia que seja, não precisa ler um Uhum, livro com todo certeza. dia, mas se alimentar de coisas que te inspire um sentimento mais puro, para que ao longo do tempo a gente consiga se desvencilhando desse medo contagiante, né? Porque tudo que a gente exalta, isso se contagia. A gente está feliz, a gente contagia o outro. A gente está triste, a Ó, gente contagia. O medo, como aqui mesmo disse, né? Allan Kardec, em 1865, né? Atualmente disse que o medo ele é o prenúncio da cólera, porque é a ignorância que nos move a contagiar o outro. Então, acima exatamente. de tudo, né, que obra espírita ou de qualquer credo que nós leiamos, é preciso que a gente se conecte com essa centelha divina que está em nós, né? Nós precisamos de encontrar o reino de Deus dentro de cada um de nós. E nós temos essa capacidade, sim, né? Nós não Com certeza. precisamos de ser um Chico, né? Um Papa. É claro que nós almejamos chegar no nível em que eles estão espiritualmente, mas nós temos essa capacidade. Nós somos espíritos, somos criação de Deus e o reino dele está dentro de cada um. A gente E, precisa é, de e compreender isso. foi interessante que você falou do Papa. Um dos momentos mais marcantes para mim dessa pandemia foi quando o Papa fez aquela oração e a praça, né, de Roma estava vazia. Né? Acho que foi na Páscoa, se não me engano. Né? E, e ele respeitando o isolamento, aquela coisa. Era como se fosse assim: nós estamos aqui, não precisamos estar juntos fisicamente para demonstrar que nós estamos aqui. É como se a espiritualidade tivesse junto com ele, falando assim: passe essa mensagem para todos. Que, na verdade, isso de uma certa forma, é controlado pela espiritualidade, gente. Muitas pessoas me perguntam, Augusto, e eu quero tocar nesse ponto, muitas pessoas me perguntam se foi Deus que trouxe o vírus. Como que Deus pode criar um negócio tão ruim assim? Deus criou tudo, lógico.
Deus criou o vírus. Mas a utilização desse vírus para esse desequilíbrio que nós estamos aqui, não foi Deus que fez. Isso foi obra do homem. Foi obra do egoísmo, obra do orgulho, que, de uma certa forma, são as chagas que nós temos ainda dentro de nós. Mas a espiritualidade, lá no começo, meu ponto de vista, ela poderia ter bloqueado. Como bloqueou inúmeras outras. Mas, por que não fez? Porque é o momento da humanidade experimentar isso e se transformar. Mundo de provas e expiações, lembra? A maldade de uns é utilizada como prova para outros, para que todos esses possam crescer conjuntamente. É isso que está acontecendo. E aí, chamou atenção para mim, um dos versículos que eu li, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e serei por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Nós não podemos esquecer, meus irmãos e Augusto, que do ponto de vista espiritual, existe uma grande pandemia acontecendo. A pandemia ocorre primeiro do lado de lá para chegar do lado de cá. Espiritualmente, as coisas acontecem assim. Portanto, se do ponto de vista material estamos com essas manchas negras sobre a humanidade, do lado de lá também temos. E é preciso que isso venha à tona para que a gente consiga perceber. E aí chama atenção num ponto muito importante. Muito, mas muito importante para você que está nos ouvindo, reflita com muita atenção. Numa manada, quando um tigre, um lobo, persegue uma manada, ele vai ser atraído para aquele mais fraco que está com medo. Portanto, meus irmãos, que possamos abrir os nossos olhos materiais e espirituais. O medo vai perseguir, de uma certa forma, vai atrair o vírus para perto de nós. Portanto, nós podemos ser presas desse vírus se a gente ficar paralisado por conta dele. Não estou dizendo que nós temos que sair para a rua amanhã fazendo tudo que tem que fazer. Não, não é isso. É aqui, ó. É aqui, ó. É o sentimento que nós estamos tendo de desespero que muitas vezes atrai o vírus para perto de nós. E aí a espiritualidade, e isso chega como um bloco na minha cabeça nesse momento, nos pede para falar o seguinte: não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, que sozinhos nós não estamos. A solidão não nos vai afetar dessa forma. A solidão é passageira. Ela é um processo educativo. Ela é um processo que vem para nos curar. Porque nós não estávamos dando valor à amizade, ao compromisso, aos familiares, no período em que nós não tínhamos esse isolamento. Então, é uma dor necessária que vem para um processo de cura, de autocura de todos nós. Então, para que nós não sejamos presas fáceis na mão desses espíritos que vão colocar em nós pensamentos ruins e vão nos paralisar ainda mais, porque o medo do medo, do medo, do medo, do medo, do medo, nós temos que esquentar o nosso coração e fazer com que a caridade seja um motivo da gente estar sempre trabalhando. Eu sei de uma iniciativa e sei que está tendo sucesso, passe à distância. O passista não precisa estar na casa do caminho para emitir uma vibração para aquele que necessita. Nós estamos trabalhando. Então, são tantas coisas que podem ser feitas
de uma maneira tão simples, para que o nosso coração e a nossa mente não se deixe levar pelo medo, pelo desespero. Eu vou repetir, Augusto. O máximo que pode nos acontecer, e se isso estiver registrado para que aconteça, nós não temos o que fazer, porque na nossa vida, como diz Emmanuel também, tem determinismo e livre-arbítrio, tudo é meio que, de uma certa forma, equilibrado, conforme a nossa vontade, mas se tiver determinado que a gente tem que passar por isso, não tem o que fazer. Então vamos enfrentar, e vamos ter esperança, e vamos ter fé de que as coisas vão melhorar. Mesmo que não esteja bom lá fora, mas aqui dentro, ó, é aqui dentro que tem que estar bom. E ninguém vai fazer isso por nós. Muitas vezes, Augusto, o processo de fé é encarado como que alguém fazendo algo por mim. Deus em pessoa vai vir aqui e vai me curar. Não é assim que funciona, gente. Eu tenho que descobrir Deus aqui, e Ele, em conjunto comigo, faz eu trabalhar a mim mesmo, e aí vem a autocura. Se eu não fizer isso, eu curo o corpo apenas, mas não curo a alma. Então, esse processo de dor, esse processo, só para finalizar, esse processo de dor, ele vem para nos ensinar algo. E que isso seja positivo. A gente não pode encarar isso como uma coisa ruim que Deus impôs a todos nós como forma de nos punir. Não, não é isso. Não é isso. E aí vem as reflexões que muitos têm feito, e eu fico assim, esperançoso que muitos têm pensado nisso e visto nesta pandemia uma oportunidade. Vamos ver isso, vamos encarar isso como uma oportunidade da gente se conhecer melhor, da gente mudar o que precisa ser mudado, da gente se transformar interiormente. Porque quando eu me amo, quando eu faço esse processo, que muitas vezes estava sendo esquecido por mim, porque eu só pensava no material, eu esquecia de mim e esquecia do próximo. Mas quando eu volto para mim mesmo, esse processo de, abre aspas, solidão ou isolamento, e volto para mim mesmo, eu começo a dar valor a mim mesmo. E eu me amando, eu consigo externar melhor amor e compaixão em relação ao próximo, e aí eu entro no triângulo com Deus. É isso que talvez essa pandemia está pedindo de todos nós. Que através da solidão imposta para a nossa preservação, possamos descobrir luz interior. É muito simples, mas a gente complica tudo, né? Eu acho que vai bem ao encontro que o senhor está dizendo, que a Núbia comentou mais cedo, que os corpos estão isolados, mas o espírito é livre e está onde o nosso coração o leva. E a gente precisa de relembrar isso todos os dias, porque essa solidão física, ela não representa necessariamente uma solidão espiritual. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar que sozinho no meu quarto eu me sinto acompanhado. E pode ser que reunido Sim. em um show eu possa me sentir solitário. Só, isso não é exatamente. necessidade básica, isso não é condicionante, né? E quando Sim. a gente entende que agora nós estamos convidados a entrar dentro da nossa casa espiritual, que é representada simbolicamente, materialmente pela nossa casa física, a gente começa a ter um certo discernimento de que nós somos responsáveis por encontrar essa não solidão dentro de nós mesmos, né? A gente precisa de desmistificar essa solidão. Solidão, na nossa cabeça, assim que a gente fala a palavra solidão, a gente já se pensa sozinhos, mas do ponto de vista material. Nós não temos o hábito de pensar em solidão espiritual, que é a solidão que dói, é aquela que nos machuca mesmo, porque dá uma sensação de simplesmente abandono. E Deus não abandona a nenhum dos seus filhos, porque Ele consegue estar dentro de cada um de nós. Eu acho que esse tema veio, assim, coincidentemente, né? A gente brinca, né? Mas veio providencialmente para a gente conseguir elucidar um pouco mais o que seria essa solidão e a gente contornar ela, conseguir
virar a página dela e conseguir olhar o outro lado que a solidão carnal, material, pode nos permitir. Às vezes a gente se dispersa com tantas coisas materiais que a gente precisa ser convidado a se retirar do convívio da materialidade para a gente se enxergar como espíritos, né? E perceber que nós estamos em uma encarnação e que nós não perderemos a vida. Talvez, se dentro do nosso plano estiver que nós perderemos a nossa encarnação, né? Temporariamente, nós vamos ter, sim, que aceitar sem o medo, Sim. né? Que nos blinda e acaba que abre o canal para a contaminação. Mas a contaminação do vírus, nesse caso, seria a menor delas, né? A contaminação espiritual é a que é mais dolorida. Exatamente, exatamente. Por isso que uma das grandes soluções, digamos assim, uma das grandes saídas para esta pandemia, do ponto de vista cristão espiritual, é a oração. Porque com a oração, você se conecta com Deus que está aqui dentro. E você não se sente só. A oração te liga aos teus amigos espirituais. Te liga com Deus. E fala, meu Deus, eu não estou só. Mas, e aí que vem o grande problema. Como a gente vivia antes da pandemia? Cada um com seu celular, às vezes sentados num grupo, mas cada um com seu celular, não tendo vontade sequer de conversar um com o outro. Sentávamos numa mesa para jantar e não havia interação. Sentávamos num restaurante e não havia interação mais. Por quê? Perdeu-se o sentido. Do ponto de vista material, nós já estávamos no sentido só. Tanto que Joana de Ângeles, né, no livro Os Quatro Gigantes da Alma, ou não, O Homem Integral, ele fala dos quatro gigantes da alma, que era a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. A solidão já era um fator de perturbação antes da pandemia, mas era a solidão material e, por consequência, a solidão espiritual que cada um se colocava quando não sentia mais a presença de Deus. E aí o que Deus faz? Permite que o vírus circule, cria-se um isolamento e faz a criatura voltar-se para dentro, isolar-se fisicamente para entender. Olha, o processo que você fez não está legal, você precisa me redescobrir. E para você me redescobrir, você vai ter que entrar aí dentro. Doutor e Pedro, vai ter que me encontrar. Sentindo muito mesmo, porque Eu sempre sei, nossos estamos encontros são acabando, né? produtivos. Eu queria só comentar algo, infelizmente creio que não vai dar tempo de dissertar, mas alguns amigos nossos comentaram sobre a conexão espiritual, alguns até falaram sobre o sono, né? E a gente que faz Sim. alguns estudos, a gente entende que durante o sono nosso espírito pode se desdobrar para trabalhar, né, no plano. E essa fase que a gente está tendo agora de convite de separação de corpos, mas estarmos mais conectados pelos espíritos, está nos possibilitando compreender que os espíritos podem estar presentes onde a nossa mente deseja com que eles estejam, né? E falando um pouquinho aqui sobre o Juliano comentou sobre ele vê um crescimento da telepatia, né? Pergunta até se faz sentido. Creio que a gente deva olhar uma forma mais de conexão de espíritos, né? Embora a gente não, Exatamente. infelizmente, dentro de 50 segundos a gente não vai dar conta de falar. Infelizmente, a nossa live ela vai cair daqui a alguns instantes, mas sentindo muito mesmo, nós agradecemos profundamente, doutor Pedro, amigo aí, querido, que tirou um tempo seu aí, que a gente sabe que o tempo é o bem precioso que Deus nos concede para que nós possamos fazer modificações. Nós esperamos que a sua casa, a sua esposa e os seus filhos sejam abençoados, assim como as famílias de todos nós que estamos aqui, e que nós possamos compreender, né, que a espiritualidade vem nos trazer, vem nos relembrar do nosso compromisso espiritual, e sabemos que nós somos corpos carnais passando por uma experiência, né? A gratidão, doutor Pedro. Sou eu que sou grato a você, a direção da Casa do Caminho.